Fala massa, sextou, amanhã tem Galo, primeiro jogo aí da final do Campeonato Mineiro. Galão mandante, jogo no Mineirão. Galo aí muito, mas muito favorito, hein? Deixa me saber aqui também se você concorda que o Galo é muito favorito. Bom, rapaziada, é isso aí, vamos dar uma olhada aqui no programa, trazendo para vocês um corte aqui dos donos da bola. As imagens da TV Band Minas, já quero deixar os créditos, links na descrição do vídeo. Vamos dar uma olhada aqui, galera, ver o que os comentaristas falaram aí da final, como os dois times chegam para essa final. Vamos ver aí se realmente o Galo tá com essa bola toda e é realmente aí o favorito. Infelizmente, galera, eu acho que a gente vai ficar sem o Hulk aí na final, no primeiro jogo da final. Mas eu acho que pro segundo jogo o Hulk deve voltar aí a campo. Mas vamos lá, sem mais enrolação, dá uma olhada aqui, se inscreva, deixa o like. Vamos conferir, galera. De um favoritismo que é latente, favoritismo que é muito grande. Agora, é a final. Eu não vou te falar que as forças se equiparam, não, mas o momento do Atlético passa uma ideia de muito favoritismo, ou nem tanto. Tudo bem, Everton? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Everton, favoritismo, a gente falar sobre favoritismo é muito tranquilo. Eu cravava o Cruzeiro como favorito contra o América, inclusive, na semifinal. Só que dentro de campo é outra história. Só que neste confronto entre Atlético e América, eu diria que o favoritismo do Galo contra o América é maior do que o favoritismo do Cruzeiro contra esse mesmo América. Por quê? O momento do Atlético é muito bom. O Cuca conseguiu em pouco tempo achar um time base praticamente ideal, com uma mudança ou outra de um jogo para outro. Hoje, sem o Hulk, por exemplo, ele tem o Rony de falso 9 e ele conseguiu ter o time nas mãos. Um time intenso, um time que briga muito sem a bola, um time que tem aquele perde e pressiona, que a bola já chega mascada lá atrás, não à toa. O Atlético sofre poucos gols na temporada, então, tudo bem, os adversários não foram tudo isso até então. Só que é um Atlético que conseguiu, em pouco tempo, o Cuca achar uma formação que ele consegue mudar as peças ali e fazer um time muito bom. Já o América tem um time no limite, Everton, e sem nomes como Figueiredo e o próprio Benítez, fica um América já difícil de ser escalado, e quando o técnico William Batista vai precisar fazer uma mudança, a situação fica pior, porque ele vai olhar para o banco de reservas e não vai ter tantas opções. Então, o América, eu diria que para sair campeão, ele tem que voltar pelo menos vivo desse primeiro jogo. Se o Atlético fizer um placar de 2 gols de diferença, por exemplo, eu já posso cravar, não 100%, mas eu posso falar que o Atlético é praticamente campeão mineiro se o Atlético conseguir uma vantagem de 2 gols nessa primeira partida, Everton. Ô Lu, só para constar, já a decisão, o segundo jogo vai acontecer na Arena Independência, e pelo que me falaram aqui agora, o América não confirma, mas tudo leva a crer que o Matheus Mendes não jogue. Então, ou seja, o América não tem o Matheus Mendes, não tem o Benítez e nem o Figueiredo. O Figueiredo ainda não é 100%, mas é praticamente fora. Agora, sobre o Matheus Mendes, Everton... O Benítez eu vi ontem numa churrascaria que eu tava. Sobre o Matheus Mendes, a diretoria do América vai fazer uma análise. Dependendo da situação do primeiro jogo, aí sim vai pagar o valor para a segunda partida. Aí ele vai fazer gol, ele vai fazer gol e defesa no segundo. Porque aí a questão pode ir para os pênaltis. Vamos supor que pro primeiro jogo fique um placar de 1-0 ou 0-0. O Atlético o América vai fazer esse esforço para pagar. Quanta desorganização. É isso. Mas é isso. É isso. Vai fazer isso. Falando a respeito desse jogo, a gente pode fazer uma análise da seguinte forma. Quando as duas equipes se enfrentaram no primeiro turno, né, do campeonato, primeira fase do Campeonato Mineiro, a gente viu um jogo bem disputado, com o América criando oportunidades para vencer o Atlético. O Atlético já chega naquele jogo extremamente pressionado, que não podia perder pontos. Primeiro jogo da equipe principal no Mineiro. Sim, no Mineiro. O jogo 1-1. O jogo fica 1-1. O América cria oportunidades para vencer o jogo fica 1-1. E daquele jogo em diante, o que a gente vê é um crescimento da qualidade do Atlético. O Atlético foi melhorando partida a partida. A gente sempre vinha aqui e pincelava pontos positivos da equipe do Atlético. O Atlético de lá para cá acumulou 8 vitórias seguidas. Foi o empate contra o América e a sequência de 8 vitórias seguidas. O que aconteceu com o América depois daquele jogo?
O América, ele passa pelo Cruzeiro, tendo o Cruzeiro jogado para vencer a partida. O América joga contra o Cruzeiro no seu ápice, no seu máximo, o seu esforço máximo para conseguir passar de fase contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro, quando você fala que você via o Cruzeiro favorito, na nossa discussão aqui, às vésperas da partida, eu lembro, acho que foi eu e o Valu, que a gente falou assim, é um jogo que pode ser colocado como 50-50. E o porquê que a gente falou 50-50 naquele momento? Porque o campo do Cruzeiro não te dava confiança para você cravar o Cruzeiro como favorito. Mas o próprio América vinha de momento ruim também. Sim, o América está no momento ruim. A última vitória do América, dia 6 ou 5 de fevereiro. Ele se classifica empatando com a Aimorés na última. Na Bacia então, assim, das Almas. O que causou a impressão de um bom trabalho foi os clássicos. O que eu estou querendo dizer? Que o Atlético chega para esse confronto bem melhor do que estava quando encontrou o América naquele momento da temporada. E naquele momento... Eltinho, é até pior. Dia 1º de fevereiro contra o Betim. 1º de fevereiro. Quinta rodada da fase de grupos do Mineiro. Sofreu nesse jogo, o Betim errando pênalti. Então, de lá para cá, se a gente pegar o jogo do empate, o América deu uma estagnada para pior. Eu acho que andou para trás, vários passos. Então, estagnada para pior e o Atlético só melhorou. Então o Atlético chega assim com a responsabilidade. E ainda assim, qual é o seu placar, senhor? 1-0 pro Atlético. Um absurdo. Ué. Ele chega aqui. Não, mas eu tô indignado com o Elton hoje. Porque ele chega aqui. Peraí. Deixa eu falar, já que nós estamos falando de final, bora prossiga. Não, eu tô indignado com o Elton. Por quê? Porque hoje no Band News na área, o Marcelo Ernesto, que é meu amigo que está acompanhando o programa, mandou mensagem aqui. Eu estava acompanhando o Band News na área. Ele falou que seria 1-0. 1-0 pro Atlético. Ué, é vitória. Aí ele chega aqui na televisão e fala assim: o Atlético é favorito. O Atlético só melhorou, o América só piorou. Isso. E tá apostando num placar magérrimo. Ué, é vitória, eu não consigo Luciano? entender, cara. Eu não consigo entender. Eu tô falando sério, eu não consigo entender. Você acha que, diante do que ele falou, eu tenho que placar falar mais elástico? Eu também acho. Não, não tem nada a ver. A sua explanação contradiz com o seu palpite. Meu palpite é palpite. Mas contradiz. Palpitar é brincar. Palpitar é brincar. Você chega aqui e diz que o Atlético é muito favorito. O seu palpite é quanto? 3-0. O seu é quanto? 5-0. O meu é 2-0. O seu é quanto? Também. 2-0 e o seu é 1-0. 1-0. Fala, respeito. Você é advogado dele agora também? Não, tá tudo certo. Galera, deixa aí o seu palpite para a final, já aproveitando aí que os colegas já deixaram o seu palpite. Deixa o seu palpite aqui nos comentários. O meu placar para a final do primeiro jogo, 2-0 pro Galão. Você agora é sommelier de palpite. Não. Eu tô aqui pra mostrar que vocês são contraditórios. Que isso? Eu sou quase um ombudsman desse programa. Cara, você acha que eu fala um monte de bobagem. eu tenho alguma responsabilidade com 5-0 que eu tô falando? Você acha que eu vou ter alguma preocupação? Foi 1-0. Nossa, se o América for campeão. Esse aqui deu palpite de 5-0. Na próxima eu vou dar de 12-0 o palpite. A gente ia começar a postar um almoço pra ver quem acerta mais no final do ano. Com o Hulk em campo ou sem o Hulk em campo? Sem o Hulk em campo. E olha que curioso. 3-0 sem o Hulk. Olha que curioso. 3-0 sem o Hulk. Olha que curioso. Foi 4-1 contra o Manaus. Qual o principal nome do Atlético? Hulk. Qual a principal contratação do Atlético para a temporada? Rony. Júnior Santos. Tá de fora. Os dois principais nomes do Atlético não vão participar da grande decisão. Eu também acho que é o Rony. Até o Rony chegar, eu achava que era o Júnior Santos. O Thiago acha que é o Rony, mas acha o Júnior Santos melhor do que o Paulinho. Eu tô confuso agora. O Rony é Será que duas você pode vezes desenhar pra mim? Nossa, o Rony é duas O seu argumento não condiz com o que Mas você tá eu falando. acho o Rony melhor. Desenha pra mim. Mas o Rony não é melhor que o Desenha na Thiago. lousa que ficou confuso pra mim. O Paulinho não deixou saudade. Eu vejo dificuldade. Como é que chama aquela casa que você almoça lá no seu bairro lá? Aquele lugar lá que você me mandou imagem. Que você mandou imagem no fim de semana. É o restaurante do Marçal. Restaurante do Marçal. Quintal do Marçal, maravilhoso. Quintal do Marçal. Um abraço, você me chamou Marçal. pra almoçar lá, eu não vou. Você acabou de jantar o Thiago. Não, nada disso. Não vou. Vocês superestimam demais o Paulinho. Quê? Existe. Quê? Vocês superestimam demais o Paulinho. Nós e o Palmeiras, né? Vocês superestimam demais. E o Abel Ferreira. Parece que nós estamos falando de um grande craque. É um bom jogador. Calma. Não, quem já chamou ele de grande craque? Vocês estão tratando como se fosse um grande craque. Não. Os dois são melhores do que Craque é o Hulk, irmão. Os dois são melhores que ele. Só pode você falar que o Hulk não é craque. Tanto o Rony quanto o Júnior Santos. Nossa, agora você ganhou folga hoje, Os dois são melhores. Os dois são melhores que ele. O Rony e o Júnior Santos são melhores que o Paulinho. Dá folga pra ele, chefe. Mas não são?
Não são? Não são, Thiago. Vocês acham o Paulinho... Gente, vocês tratam o Paulinho como se fosse um cara. No Atlético. Eu só trato o Paulinho melhor do que o Rony. Mas achar o Paulinho melhor, Respeito, Thiago, não quer dizer que o Rony e o Júnior Sejam ruins. Sejam ruins. Aliás, o Rony, inclusive, o o Rony pro encaixe do Atlético hoje tá perfeito. É perfeito. Mas 3 joga semanas... de segundo atacante, joga de ponta, joga de falso 9. Vou dar... Perfeito. Muito melhor do que o Paulinho. Essa aqui é informação, hein? Que perde gol. A cada jogo perde gol. Informação. Mais 3 semanas o Thiago coloca o Coelho melhor do que o Paulinho. Mas no 3 Atlético... semanas. Não, peraí. Não sei, não. Falar mesmo, ó, de ser melhor ou não... 3 semanas. Ser melhor ou não... Não sei, ser melhor ou não... Pode atingir números superiores. Mais 2 meses o Agora, João de Marcelo ser é melhor que o melhor... Paulinho. E assim vai indo. Pode atingir números superiores. O Dimba foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Josiel já foi. Quem analisa número aqui não sou eu. Quem analisa número aqui não sou eu. É o Valu e o Elton. Eu analiso o futebol. Paulinho perde gol de cara pro goleiro. O Rony no Palmeiras. Júnior Santos chegou artilheiro da Libertadores com não sei quantos gols. Não perdeu. Quem analisa o número sou eu e o Elton. Não. Tá falei correto. que esse era... Já te expliquei isso, Valu. Alex. Não, nada disso. Nada disso. Já te expliquei. Polêmica número vazia. serve pra alicerçar. Vocês usam o número pra analisar o cara. Número serve pra alicerçar. Você pega ali o número, você pode se embasar. O Júnior Santos fez uma baita temporada no ano passado. Aliás, a temporada do Júnior Santos em 2024, ela é melhor que todas da vida do Paulinho. E não tô falando nem de número de gols. Ei. E olha que ele era, em alguns momentos, reserva. Deixa eu só refrescar sua memória. Veja bem. Na Alemanha, o Paulinho não sabe nem onde era o gol. A questão ele dos tinha que pegar um números, Waze. a questão dos gol. números, todo mundo usa para justificar argumento. Em qualquer circunstância. Então não dá para falar, eu não usa. O Palmeiras comprou o Paulinho pelo que viu, mas os números também. O Atlético trouxe o João Marcelo pelos números. Então, pera lá. Não dá para desprezar, não. O Paulinho foi artilheiro do Atlético na temporada passada. E você não Campeonato Brasileiro de 23, pô. Pois é, e você não pode desprezar isso, não. Você acabou de dizer que o Dimba foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023. Não, meu irmão, você está comparando o Dimba com o Paulinho? Só não gagueja. Você está comparando o Dimba com o Paulinho? Claro que não. O Dimba deve ter umas 3 carreiras em que ele é artilheiro. Uns 3 temporadas em que ele é artilheiro. Mas então você está colocando ele maior do que o Paulinho? Eu ouvi isso da sua boca, Thiago. Você está de brincadeira, Thiago. Você está de brincadeira. Isso que você disse é uma heresia. Uma heresia. Você deveria ser... no Palmeiras, e aí eu quero ver o que você deveria ser processado por isso que você acabou de dizer. Vai flopar no Palmeiras, eu vou ficar aqui quietinho. Eu preciso, a partir de agora, falar, sabe de quê? Teve a apresentação de reforços no Atlético. Gabriel Marques, conta pra gente direto da Arena MRV. Fala, Gebres! Olá, HG, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo ligado na tela da Band. Estamos falando diretamente da Arena MRV, porque hoje teve a apresentação, dos 2 novos reforços do Atlético e também uma atualização sobre como andam as obras por aqui. No setor Brahma Sul ali, onde ficam as organizadas, foram retiradas as cadeiras e a previsão é que a instalação, da obra acústica, dos painéis de alumínio e tal, seja concluída no mês de maio. Já a inauguração do gramado está prevista para o comecinho de abril. Agora sobre as apresentações dos novos jogadores. Ivan Roman, zagueiro de apenas 18 anos, nasceu em 2006, HG. Por onde você estava em 2006, hein? Jovem jogador, 18 anos, chega ao Atlético e, não fala um portunhol muito acurado ainda, claro, vai se acostumar, mas garantiu que pretende continuar entre os profissionais, mesmo tendo idade para jogar o Sub-20. Já João Marcelo, atacante de apenas 19 anos, também foi apresentado de forma oficial e explicou um pouquinho sobre o porquê da sua comemoração dos gols. Sua comemoração de gol, cara, explica ela pra mim, tem alguma ligação com o Tardelli? O torcedor tá perguntando. Tem um pouco, eu vi ele bastante já, joguei com ele no videogame já. Aí eu peguei essa comemoração um pouco dele ali também e... Essa comemoração aí, eu desde criança já faço ela, já gostei bastante. Agora, outro destaque, HG, foi que o Vitor Bage, diretor de futebol, bateu um papo com a gente e também deu alguns detalhes sobre o que tem de novo nessa negociação envolvendo o atacante Alisson. Existe uma negociação em andamento, e estamos aguardando aí para ver se confirma, e caso confirme a gente vai informar vocês. Está à disposição no sábado? Vamos aguardar se evoluir, provavelmente não esteja à disposição, mas como eu falei, tendo novidades, avançando alguma coisa, a gente vai informar. Vamos lá. O Thiago Fernandes apurou, e é uma informação que ele vai trazer agora sobre o Alisson, que é uma informação exclusiva. E é novidade, pelo menos para nós aqui. Porque essa que o Thiago vai trazer agora, eu não tinha, dessa venda do Alisson, o que muda muita coisa na cabeça, eu acho que até do Elton e do Valu aqui.
Então dá a informação primeiro e vamos lá. tratar dela. Então o Atlético vai receber agora fixo 12 milhões de euros. Esse valor por 85% dos direitos econômicos do Alisson. O Atlético vai manter 15% dos direitos econômicos do atleta nessa transferência para o Shakhtar. E além disso, o Atlético vai receber mais 2 milhões de euros caso o Alisson atinja alguns bônus no período em que ele estiver no Shakhtar. Peraí, deixa eu só te interromper para você repetir uma informação. Então o Atlético mantém 15% do direitos atleta. Econômicos. Essa informação é uma novidade. E aí o Atlético ainda vai receber mais 2 milhões de euros caso o atleta atinja alguns bônus. E cara, são bônus perfeitamente alcançáveis. Pelo menos é isso que as pessoas próximas da negociação pelo lado do Atlético me dizem. Então por isso o Atlético topou essa negociação. Porque o Atlético entende que esses bônus são perfeitamente alcançáveis. Envolve o número de jogos dele no período em que ele estiver lá no Shakhtar e algumas conquistas do Shakhtar. O Shakhtar é o principal clube da Ucrânia hoje. E o jogador conseguindo alguns números de jogos, eu acho que é algo perfeitamente alcançável de fato. Então, assim, o Atlético está muito otimista que pode ficar com o total da negociação, que seriam 14 milhões de euros. E aí, por 85% dos direitos econômicos, o Galo ainda manteria 15% de uma eventual transferência do Atlético. Não é tão ruim, não. Aí já muda de figura. Eu já estava achando um bom negócio. Agora eu acho o negócio ainda melhor. Porque essa informação dos 15% pintou agora com o Thiago, confirmada pela fonte do Thiago, que o Atlético mantém 15%. Isso muda um pouco mais a configuração, Lu. Ô Everton, acho um ótimo negócio do Atlético. Assim, apesar da uma porrada aí, tá? Apesar da, o problema é dos só o valores futebol inflacionados ucraniano. do futebol hoje em dia, apesar de várias questões, essa manutenção de 15%, pensando aí no futuro, no potencial do jogador, eu acho que o Atlético consegue fazer um bom negócio sim. Ah, mas o Alisson pode mostrar muito potencial. Com todo respeito ao Alisson, que eu acho um ótimo jogador, mas o Alisson não entra, eu vi alguns comparativos, na mesma prateleira de Savinho, por exemplo, que ali foi um péssimo negócio do Atlético. O Alisson é um jogador com potencial, mas sinceramente não mostrou ser um jogador de outro mundo, falando que fenômeno que o Atlético está revelando neste momento. Bom jogador que mostra alguns potenciais de drible, por exemplo, tem alguns problemas de último passe, de finalização, é canhoto e aí tem dificuldade de cortar para a direita em muitos momentos, aí sempre é o drible para a esquerda, tem zagueiro que já pega essa situação. Então, bom jogador, com potencial, mas está longe de ser um fenômeno. Então, diante disso, apesar da inflação do mercado hoje acho que é um bom negócio do Atlético, sim. Ô Everton. Oi. Posso falar? Pode. Você lembra da escala Tia Cleusa de notas? Que era regular, bom, muito bom e ótimo. Eu achava um negócio regular para ruim. Vamos usar o R. Ruim. Eu achava um negócio ruim. Sabendo dessa informação que o Thiago colocou aqui pra gente agora, dos 15% do Atlético mantendo, eu coloco agora como boa. Pra te agradar. Não, pra mim não. Primeira vez que eu vejo o Elton, ele tá se desculpando. Não é desculpa, não. Sem pedir desculpa. Não é desculpa. Eu estou dando com você, cara. Eu tô trabalhando com números, hoje é sexta, irmão. Hoje é sexta. Eu estou trabalhando com números de novo. Eu sempre falo aqui. Agora eu quero ver esse grandão aqui. Calma, ele vai falar daqui a pouco. Eu sempre falo aqui o seguinte. Interage com ele, mas não toca nele, por favor. Daqui a pouco o Fabrício solta o meme lá. Aqui é o seguinte, eu sempre falo com eles, e é geral aqui, tá? Pro trio. Eles vão contra, esbravejam, brigam, mandam mensagem no WhatsApp mal criada, fica pistola durante a semana. Aí sabe o que acontece no final? Vou na sua? Eles vêm na minha. Muito bem, galera. A negociação do Alisson aí, no fim das contas, financeiramente, melhorou um pouco, né? Bom, é um atleta que tem muito potencial, mas ainda tem muito para se desenvolver ainda. Eu concordo também com os colegas que falaram que o Savinho está em outra prateleira. Para mim, o Savinho, sim, essa aí foi uma venda assim, ridícula. Foi a troco de pão de queijo. Foi muito, mas muito barato mesmo. O Savinho aí destruindo o Manchester City. Convocações seguidas aí para a seleção brasileira. Então aí o Galo facilmente poderia ter vendido aí por 50, 45, 60. Se tivesse tido uma transição melhor da base para o profissional, mas é isso aí, o Alisson indo para o Shakhtar,
E provavelmente aquele jogo pela Copa do Brasil com o Manaus foi realmente a despedida do Alisson vestindo a camisa do Galão. O Galo ainda mantém 15%, né, de uma venda futura aí, pode... Tomara, né, agora tem que torcer para que ele possa desenvolver o seu futebol e ser adquirido aí por um gigante aí da Europa aí e futuramente ainda render mais grana pro Galão da Massa, né, galera? Mas comenta aí se você achou boa a negociação. Deixa o seu palpite aqui para a final do Campeonato Mineiro. Vamos para cima deles, Galão. Vamos para cima com tudo. Vamos ser hexa desse campeonato aí que a cada ano, infelizmente, aí vem piorando cada vez mais, o nível só abaixando aí. Tô louco pro Campeonato Brasileiro começar, as grandes competições, pra gente realmente ver aí a evolução do Galo, em qual prateleira o Galo aí está em relação aí aos grandes clubes aí do futebol brasileiro. Comenta, se inscreva, deixa o like, eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por assistir mais um corte aqui comigo. Vou ficando por aqui e aqui é Galo.